Bom dia para você. Como sempre acontece no carnaval, muita gente decide descansar tomando sol ou caindo na folia, atravessando a noite e muitas vezes exagerando na bebida alcoólica. Isso acaba refletindo no organismo, principalmente no rosto, com as olheiras e a pele ressecada. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre dermatologia. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e envie suas perguntas através do twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui Denise Steiner, médica dermatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Bom dia, Denise. É uma honra participar. Muito obrigada. Nós temos muitas dúvidas hoje e eu tenho certeza que você vai tirar. Olha, nós mulheres gostamos de nos produzir, independente da data ser festiva, como é o caso do Carnaval que está chegando. A festa popular que agita o país requer muita cor e vibração, tanto na maquiagem como nos cabelos, como a gente confere na reportagem da Rede Minas. Carnaval lembra cores, alegria, alto astral. Estar bonita é requisito básico para muitas mulheres entrarem na folia. Nesta hora, recorrer a uma maquiagem ou a um penteado pode fazer toda a diferença. Brilho em cores claras nos olhos é sugestão para o dia. Dica que vale para quem vai curtir a festa em uma cidade histórica ou do interior. O cabelo preso em uma trança, além de estar na moda, ajuda a driblar o calor. À noite, dá para investir um pouco mais nas cores. As sombras azul marinho e rosa dão um charme descontraído à produção. Neste caso, é bom não usar o delineador. Ele pode deixar o look com um ar muito sofisticado. Blush coral e batom cor de boca com um pouco de brilho. Amarrações em pequenas mechas, presas com grampos, lembrando o estilo Rastafari, são a cara do carnaval. Tom sur tom, fortes, mas com harmonia. E o cabelo também mais espojado, mais preso, que ela vai pular, ela vai... E nesse a gente deu um detalhe mais Rastafari, pro estilo assim que é mais prático para a garotada fazer no dia a dia. Já, se sua opção for uma festa em um clube, aposte nos olhos marcados. Combine tons fortes, mas sem exagerar. Aqui o azul casou com o verde metalizado. Neste caso, vale passar a mesma combinação de sombra na parte inferior dos olhos. Rímel para dar volume aos cílios, delineador para realçar. Blush neutro e gloss nos lábios. Os cabelos ganham um glamour com o coque estilo banana. Denise, a gente viu dicas aí, né, de como se maquiar e tudo. Mas existem riscos, Denise, da gente se maquiar usando produtos que não são adequados? Com certeza. Às vezes a pessoa, porque quer ficar bonita, quer passar alguma coisa, usa produtos que não são próprios para a pele e adiciona um risco a mais à questão de alergia ou de toxicidade. Assim, porque de uma maneira geral, corantes, das sombras e, vamos dizer assim, os conservantes dos produtos, eles já podem dar algum tipo de alergia, porque isso é individual. Agora, se você usar, além disso, um produto que não foi especificado para ser usado na pele, aí você pode ter problemas, irritações, né? Até, enfim, feridas, infecções. A nossa produção trouxe aqui alguns exemplos, né, de produtos que podem ser usados, né? Esse aqui, por exemplo, é um glitter, né? Que é comprado em qualquer lojinha. Isso. Esse aqui é o glitter que é o adequado, né? Que seria o glitter próprio para ser usado. Então, esse daqui, o que você encontra facilmente em qualquer lugar, e esse aqui o adequado. Que risco que eu corro de usar esse daqui que eu compro baratinho, hein, Denise? Você corre muitos riscos, porque, na verdade, ele tem substâncias que não foram comprovadas que são seguras para a pele. E já o produto que você vai no local e compre, ele é próprio para a pele, normalmente ele tem que ter no rótulozinho uma aprovação da Anvisa, que é um númerozinho assim. Então, ele foi testado
para a segurança da pele. Ele foi testado para não dar alergia e para ter menos irritabilidade em geral. O outro, glitter, né, comprado numa papelaria, enfim, não é para isso. Então, você corre risco da tua pele ficar vermelha, inchada, arder, coçar e não sabe muito bem que tipo outro de problema que pode ter. E o que a pessoa deve fazer nesse momento que ela percebe, lá na quarta-feira de cinzas, que ela fez uma coisa errada? O que ela tem que fazer imediatamente no caso de um mal-estar na pele? Então, imediatamente ela lava bem o rosto e é interessante que ela use só água fria, soro no máximo, porque às vezes você tem produtos de limpar o rosto, mas só que como você já está irritado, com uma inflamação, aquilo pode piorar. Então, o mais seguro é não usar nada que a pessoa não conheça, não aceitar aquela receita do vizinho que pode falar tal produto, lavar muito bem com água, tirar tudo e se não puder naquele momento ter uma orientação do seu dermatologista, enfim, fazer somente compressas de água fria. Compressa de água fria. Isso, porque na verdade descansar a pele e não provocar com outros produtos, porque a hora que a pele está inflamada, na verdade entram mais substâncias com mais facilidade e você pode piorar o problema. Olha, outro exemplo aqui, ó, o guache, né, que a gente encontra em qualquer lugar. Que não é próprio. E um produto que seria adequado. Que risco uma criancinha corre de usar esse guache aqui no rosto? Olha, o guache não é preparado para ser usado na pele e, na verdade, as crianças têm uma pele mais delicada, ela é muito mais sensível e ela não tolera muito bem. Corantes, de uma maneira geral, já são problemáticos. Então, você passa um produto que não foi preparado para ser utilizado na pele, ele pode ter uma penetração, uma absorção e ela ter até um quadro grave de alergia ou de toxicidade. Também o rímel, né? Eu tenho um problema com rímel, eu não posso usar todo o rímel. O que pode fazer, que prejuízo a gente pode ter aos olhos usando um produto que não é adequado, Denise? Olha, o olho, de uma maneira geral, é muito delicado e ele, com toda essa situação, como foi dito, de dormir menos, tomar menos líquido, enfim, a alimentação não é tão adequada, tudo fica mais ressecado e o olho também. E o olho, quando ele não tem hidratação suficiente, ele fica muito mais irritado. Fora isso, qualquer produto que chegue nos olhos pode causar uma alergia importante, uma conjuntivite, isso pode evoluir para uma infecção, então é bastante problemático, tanto que todos os produtos, mesmo assim, hidratantes e tal, eles têm aquela indicação, esse é para os olhos, você já separa normalmente porque é uma área muito sensível. Então, nos olhos, assim, sorinho próprio para o olho e evitar medicações também. E se tiver qualquer problema, a mesma coisa, lavar muito bem e usar só um sorinho para hidratar. E para a gente encerrar essa conversa nossa de carnaval aqui de maquiagem, na hora de lavar, o sabão precisa ser específico, Denise? Olha, não precisa. Na verdade, o sabão ele é sempre uma indicação assim para você limpar um pouco mais. E nessa situação que nós estamos conversando, sabonete neutro. Ele não precisa dizer, isso daqui é para tirar ou para pele oleosa, não. O ideal nessa situação que você já está com um problema é sabonete neutro, aquele que de glicerina, enfim, normalmente aquele que você não tem mais nenhum produto químico dentro. Muito bem. Você é dermatologista, as perguntas sobre isso já chegaram e várias. A Andréia Romão, ela diz o seguinte, a minha família e eu fomos para um parque aquático no interior de São Paulo e ficamos torrando no sol. Resultado, estamos manchados e com bolinhas que parecem alergia. O que podemos fazer para amenizar essas manchas do sol e essas bolinhas? Olha, na verdade isso sempre é uma dica. Passe filtro solar antes de ir para o sol. E use chapéu, se possível, óculos, se possível. Depois de umas 2 horas no sol, põe uma camiseta, porque o excesso, independente de qualquer coisa, sempre dá problemas. Então, você pode ter queimaduras e, às vezes, essas alergias, que começa até a ficar um tipo de uma brotoeja, bolinhas vermelhas, com muita coceira. O máximo que ela pode fazer também é acalmar, só que tem que tomar cuidado com o produto que vai usar. De repente vai usar um hidratante, esse hidratante tem muita ureia ou tem muito ácido glicólico, por exemplo, porque tem hidratantes com isso e ela irrita mais a pele. Então, pasta d'água, no máximo ela pode também misturar na água um pouquinho de maisena e colocar para acalmar. Então, assim, muito menos coisas é melhor nesse tipo de situação. Se puder consultar o médico especialista, que é o dermatologista, melhor.
Olha, o Dário Alves de Lima também pergunta como ficar livre das manchas nas mãos provocadas pelo sol. A aplicação de laser resolve? Bom, aí você tem vários tipos de manchas. Você tem desde deixou pingar limão e aquilo ficou uma mancha escura que você tem que esperar, usar filtro solar e com o tempo aquela mancha vai passar. Ao longo do tempo, as pessoas mais claras vão tendo aquelas manchinhas redondas, castanhas, que são manchas do envelhecimento. Normalmente, para essas manchas, o laser resolve, porque ele é uma luz, entra na pele, explode esses pigmentos e eles vão ser metabolizados e você vai ter uma crostinha e vai aos poucos cicatrizando e ficando clarinho novamente. Então, é uma indicação, mas sempre é melhor ele ter a orientação do dermatologista. Para saber exatamente, né, que mancha tipo de que mancha. Sabe por quê, Madalene? Vamos supor que haja uma confusão. Você pode ter uma manchinha escura que, infelizmente, seja o melanoma. Sim. Melanoma é um tumor grave. Sim. Então, você não pode ficar queimando com laser. Sem dúvida. Olha, o Júlio César Camargo é de São José dos Campos. O meu rosto tem um pouco de cravos, principalmente no nariz e na testa. Eu já usei produtos de acne, mas esse produto só tirou as espinhas. Me indicaram pedir um ácido para o dermatologista. Porém, existe algo caseiro, como esfoliação, para ajudar na remoção desses cravos? Olha, não aconselho que fique assim, entrando muito por essa seara do caseiro, porque às vezes a coisa natural, como o próprio limão, também pode dar um problema. Então é melhor seguir a orientação do dermatologista. O cravo é a primeira lesão antes da acne, né? E a acne é aquele conjunto, espinhas. Então, o cravo sempre antecede uma espinha. Então, se você tem muito cravo, já é um tipo de acne. Então, o ideal é você usar um produto adequado, que geralmente vai nessa linha de ácidos. O ideal é que você, orientado pelo dermatologista, às vezes faça uma limpeza de pele com toda a higiene adequada. Mas se você começar a usar coisas caseiras, por exemplo, uma pequena esfoliação não vai resolver, porque o cravo vem de dentro para fora. Então, você na hora, às vezes, pode até ajudar um pouquinho, mas lá dentro continua a produção. Então, você precisa de coisas um pouquinho mais fortes para que a produção diminua e você não tenha o cravo. Certo. Olha, o Vitor Duarte, ele mandou uma pergunta pelo Face. Ele diz, por que nós temos sardas no rosto? Olha, sarda é uma questão genética. A pessoa que tem sarda, normalmente aquela pele clara, ruiva, ela traz isso da marca genética dela, da família. E a sarda, ela pode até clarear, se você proteger muito em relação ao sol, se você, na verdade, não usar produtos que a sua pele não ficar inflamada, ela pode até ficar clarinha, mas ela está sempre lá. Então, não adianta... para a sarda, você fazer um laser, tudo, porque ela pode clarear naquele momento, mas ela está pré-determinada, ela vai voltar. Então, se a pessoa não quer ter, principalmente proteção solar o tempo todo. O José Carlos Aparecido pergunta, pessoas de pele negra devem ter um cuidado diferenciado? Olha, as pessoas de pele negra, elas, de uma maneira geral, têm uma pele naturalmente mais protegida em relação ao sol. Também não é por causa disso que elas possam ir para a praia, ficar lá o dia todo sem passar um filtro solar. Agora, a pele negra é melhor para responder. Então, tudo que você faz na pele negra, vai tirar uma lesãozinha, vai mesmo tirar um cravo, ela pode manchar. É uma pele muito mais fácil de manchar, então ela tem que ter, sim, um cuidado diferenciado, uma adequação do tipo de produto, e você tem que sempre orientar até que ponto aquilo pode manchar e quanto tempo vai demorar para sair, porque ela mancha com mais facilidade, porque ela é mais eficaz na produção de pigmento. Entendi. Olha, a Ruth Tortoreto, ela conta, na minha gravidez eu tive tromboflebite, é isso? Na perna, que deixou uma mancha escura na pele. Existe alguma maneira de tirar essa mancha? Então, é interessante essa pergunta porque isso é um problema vascular muito sério e no momento que ela teve aquilo, ela teve uma inflamação muito grande, vasinhos foram rompidos e ficou aquele pigmento como uma tatuagem. Isso chama hemosiderina, fica lá. Então, você não consegue tirar isso geralmente com cremes e você precisaria, no caso, aí sim fazer um laser, porque o laser tem profundidade e você consegue chegar até aquele pigmento. Então, o ideal é cuidar o máximo possível na hora que está tendo. Muito bem, olha, o pronto atendimento foi às ruas. Fomos para Barretos, no interior paulista, para ver mais uma dúvida sobre dermatologia. Meu nome é Fátima, sou de Barretos. Gostaria de saber se eu posso emprestar as minhas maquiagens para minhas amigas, se eu corro algum risco de estar pegando alguma doença.
Então? É muito interessante a pergunta dela. Na realidade, por exemplo, coisas que chegam muito perto do olho, se ela tem um pincel e ela usou o pincel e ela está com algum tipo de secreção, nessas áreas pode sim haver um tipo de contaminação. É melhor cada pessoa ter o seu, principalmente de produtos como rímel, como pincel, que chegam muito perto do olho e pode haver essa secreção com algum grau de alteração e transmitir de uma pessoa para outra. Geralmente, quando você passa na pele, né, um blush ou então pó, base, aí já não é tão problemático, mas mesmo assim, você manipular aquilo com a mão, passar, depois a outra pessoa também, sempre você vai ter, se ela tiver com a pele machucada, algum tipo de irritação, pode haver essa tendência de passar alguma coisa. Se a pele estiver íntegra, em geral, não. Não, né? Olha, a Marinice, ela conta, eu nunca tive manchas no rosto, nem mesmo durante as minhas 3 gestações. Porém, há 3 anos, começaram a surgir melasmas em minha face após diagnóstico de hipotireoidismo. Essa doença tem a ver com melasmas? Olha, hipotireoidismo não tem a ver com melasma. Deve ter sido uma coincidência. Embora, como ela está doente, isso é uma repercussão no organismo, todo tipo de estresse do organismo pode piorar o melasma. O melasma é uma mancha marrom que compromete o rosto das mulheres jovens, principalmente. É uma máscara quase, aparece muito na gravidez, mas não é só da gravidez. E as mulheres ficam extremamente perturbadas porque mexe com a autoestima dela. É importante saber, proteger sempre, de 2 em 2 horas, usar um filtro que seja físico, que seja uma barreira, com também uma basezinha, porque a base protege da luz natural do computador também. E consultar um dermatologista, mas aí assim, tudo que ela usar e irritar a pele, mesmo que seja para o tratamento do melasma, acaba piorando. Então tem que ter muito cuidado, porque é uma reação da célula, então ela tem que ficar calma, aquilo ir clareando aos poucos, e a gente, infelizmente, ainda não consegue prometer a cura, e não sabe a causa exata ainda do melasma. Você citou o computador, a luz do computador também pode ser prejudicial? Madalene, porque assim, primeiro foi muito estudada a luz do sol, né? O UVB, o UVA, tudo isso a gente já conhece mais. Agora começa a ser falado da luz visível, que é essa luz da nossa casa, a luz do computador, né? E também até do infravermelho, que é o calor. E parece que tudo isso provoca também uma alteração importante na pele. E a gente está submetido há muito tempo. Não é tão forte como o sol, mas também vai aos poucos causando danos. E nós não temos filtro solar ainda para a luz visível e para infravermelho. Então, a gente passando uma basezinha ajuda. Interessante. Olha, a Kika, ela pergunta, gostaria de saber se existe protetor solar para os cabelos e couro cabeludo e a sua eficácia. Teoricamente, para o couro cabeludo, seria o mesmo filtro solar do rosto. Então, se você tiver algum gel, alguma loção cremosa bem leve, você pode passar no couro cabeludo também. Existem, sim, alguns produtos para cabelo com filtro solar, eles são mais raros, porque a proteção do cabelo é difícil. O que você pode fazer é, na verdade, também tentar prender um pouquinho, sem muita tensão, e usar boné, chapéu, para que o cabelo também seja protegido. O Fábio Paes pergunta, pomadas para assaduras podem ser utilizadas no rosto? Olha, elas têm uma característica, vamos dizer assim, como... aquilo que elas são mais gordurosas, elas fazem uma película oclusiva, porque, inclusive, é para proteger a pele do nenê, então você passa alguma coisa, aquilo não penetrar. Então, quem tem acne, tendência a cravos, tendência a espinhas, não deve utilizar esse tipo de produto para o rosto, porque ele pode facilitar e aumentar, pelo entupimento, essas lesões de comedões, cravos e espinhas. Entendi. Olha, a Maria Aparecida Gonçalves conta, eu tenho várias manchas brancas nos braços e nas pernas. Eu gostaria de saber se tem algum tratamento. Tem muito tipo de mancha branca. Você tem desde o vitiligo até o que nós chamamos de sarda branca, que são aquelas pequenininhas, redondinhas, que acontece por causa do sol ao longo do tempo. E temos também um outro tipo de mancha branca, que às vezes fica com umas bolinhas e descama um pouco, que é relacionado à desidratação da pele. E é muito comum no pós-verão, né? Você tomou muito sol, não hidratou direito e aquilo começa a ficar todo manchado no pós-verão. E tem também uma manchinha branca que é uma micose. Então, na verdade, você precisa tomar cuidado com o diagnóstico, né? De preferência, procurar o dermatologista. Olha, o Fritz, ele diz o seguinte, retiraram uma pinta de 2 centímetros do meu braço.
E na época foi detectado um melanoma maligno de 1 centímetro por 3 milímetros de espessura. Mas na época o hospital não me avisou do erro. Eu fiquei sabendo 6 anos depois, quando o melanoma estava com 8 centímetros e em metástase. Eu gostaria de saber se no começo, quando foi detectado, haveria chance de cura e tratamento mais eficiente. Olha, ele tocou num ponto muito importante, porque o melanoma é um tumor grave e agressivo. Se você diagnosticar precocemente, antes de 1 milímetro de profundidade, você tem a chance de retirar e acabou o seu problema. Agora, se realmente já naquela época ele tinha 3 milímetros de profundidade, infelizmente já era um melanoma com característica de poder se expandir, porque já estava muito profundo. Mas certamente era melhor ele ter feito alguma coisa com 3 milímetros do que com 8 milímetros. Então, a questão do melanoma é muito importante. Se você tiver uma pinta, achar que a pinta é muito irregular, muito preta, cheia de cores, assimétrica, ou que ela inflamou, coçou, estranha, procure o dermatologista, porque realmente 6 meses, 1 ano pode fazer diferença. E pode se transformar num problema grave. Gravíssimo. Uma informação sobre dermatologia que pode ser verdade ou apenas um mito. Denise, os fatores dos filtros solares não precisam ser maiores do que 30. Isso é verdade ou é um mito? Olha, isso é muito difícil de explicar, porque, na verdade, se você estiver falando só da proteção para UVB, você usar 30 ou 50 vai fazer pouca diferença. Mas hoje existe uma combinação que você sempre procura ter uma proteção contra o VA e contra o VB. Então, o mais importante do que o número deve ficar sempre por volta de 30 para mais, é ver se está escrito proteção para UVA também. Porque a UVA está o dia todo entrando na nossa pele e ela tem mais profundidade. E ela não deixa a pele vermelha, então ela é traiçoeira. Então, as duas juntas vão levar um problema. Então, o mais importante do que o número é ver se esse filtro solar tem proteção para UVB e para UVA, que vai estar escrito no rótulo. A Márcia Souza mandou uma pergunta. Ela conta, o meu filho tem 19 anos e apareceram 2 manchas, uma nas costas e uma na mão. Ele foi na dermatologista e ela disse que é vitiligo. É possível detectar essa doença sem um exame? Qual é a cura? Ele está usando uma pomada, isso resolve? Olha, o vitiligo, ele não tem necessidade de você realizar uma biópsia. O diagnóstico é feito clínico, como ela fez, você pode olhar e saber. Às vezes você usa uma lâmpada para ver o tipo de brilho que está ocorrendo. Existe tratamento sim, principalmente em jovens e crianças. As pomadas de determinadas características podem sim resolver. Então você deve seguir a orientação do seu dermatologista, só que é uma doença que demora para apresentar resultados. O Felipe tem 18 anos, é de São Miguel Arcanjo. Quais produtos são melhores ou o que devemos fazer para tirar manchas de espinhas ou cravos? Então, depois que a espinha aconteceu, a espinha é uma inflamação, ela deixou vermelho. Então, ali fica muito tempo avermelhado. A maior parte das espinhas, aquelas que não deram uma cicatriz, mas sim só uma mancha vermelha, vão com o tempo desaparecer, mesmo que você não faça nada e se você tiver alguma proteção, porque se ela está muito vermelha, você vai lá e toma muito sol, aquilo piora. Mas se você proteger, ela vai sumindo com o tempo. Agora, se você quiser acelerar isso, geralmente a gente faz peelings químicos que trocam um pouco a pele ou até mesmo laser com uma especificidade para manchinha vermelha, tá bom? O Wilson Santiago é de Santo André e ele disse, eu tenho alopecia areata. Gostaria de saber se o laser tem algum estudo, se existe algum estudo para fazer o cabelo voltar a nascer, porque existe no mercado a escova a laser que promete nascer o cabelo. Madalena, isso é muito complicado de responder, mas eu vou tentar. A alopecia areata é um tipo de queda de cabelo, é aquela que deixa umas rodelas sem cabelo, sem inflamação, sem nada, que também é chamada de pelada. Esse tipo de queda de cabelo ou alopecia não é resolvido com laser, porque é específico, ele tem outros tipos de tratamento. Agora, no caso da calvície, que é aquela, a gente já sabe, aquela perda específica do homem e até mesmo da mulher, ou então de outras quedas relacionadas à perda de peso, a infecções, a remédios e também a problemas de tireoide, essa sim o laser pode ajudar a melhorar. Muito bem, então eu falei errado, né? É alopecia e não alopecia. Ah, não, mas dizem que os dois estão certos. Ah, é? Então tudo bem.
Vamos para o intervalo, então. Hoje o nosso assunto é dermatologia. Continue enviando suas perguntas. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é dermatologia. Quem está tirando suas dúvidas é Denise Steiner, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Denise, a Juliana Santos diz que tem LES, que é um tipo de lúpus. E ela gostaria de saber como se comportar em dias nublados. Olha, é interessante ela citar essa doença porque é uma doença grave, de difícil diagnóstico, se chama lúpus eritematoso sistêmico. Pode atingir as articulações, vários órgãos, o rim, vários órgãos do corpo. E na pele há muita sensibilidade, a pessoa tem aquela asa de borboleta bem avermelhada. Essa pessoa tem que usar um filtro solar com características de barreira. Então ela procura um filtro que chama mineral, ou físico, ou que ela leia que tem óxido de zinco ou dióxido de titânio, porque esses são os produtos que protegem mais. Então, ela tem que passar a cada 2 horas. A grande questão de aconselhamento para quem tem lúpus é se proteger do sol, porque ele pode desencadear a piora da doença. A Ju Bastos diz o seguinte: eu uso um gel à base de hidroquinona, tretinoína e ácido ferrúlico para clareamento de sardas. Quando esse gel muda de cor, fica escuro, é recomendável a suspensão do uso? Sim, é recomendável. Esses produtos, hidroquinona, junto com ácido, que é a tretinoína, eles, na verdade, oxidam com muita facilidade e quando eles começam a escurecer demais, eles já não estão agindo da mesma forma, então é interessante que se pare. E como eu disse no começo, a sarda é genética, então não é muito interessante você ficar usando produtos a longo prazo como a hidroquinona, porque ela causa uma certa toxicidade. Se for usada por pouco tempo, para o melasma, para clareamento, tudo bem, mas muito tempo seguido, mais do que 1 ano, você não deveria fazer. Érica Rigo conta: meu filho tem 2 anos e quando usa chinelos de dedo, a pele entre os dedos machuca, semelhante a uma micose. Fica vermelha e irritada. Isso é normal? Olha, isso não é normal, mas acontece com uma certa frequência. Ele tem provavelmente ou uma alergia, né, à borracha, que isso pode acontecer. Tem crianças atópicas que são muito alérgicas, têm asma, rinite e alergias de pele com muita facilidade. Ou pode ser só uma irritação, que aquilo fica macerando um pouquinho, a região é úmida e ele tem aquele avermelhamento. Então, o ideal é suspender por um pouquinho de tempo, trocar por um chinelinho que ele não fique pegando as dobrinhas e passar um creme calmante, de preferência orientado pelo dermatologista. Leia Nascimento gostaria de saber se existe algum tratamento ou creme específico para calosidade nas mãos. Olha, a calosidade é sempre consequência de uma pressão em certo local. Então, ou você aperta muito, ou você pega muito, enfim, na verdade é uma resposta da pele até para proteger aquele local. Então, em geral, você usa cremes com concentrações de ureia bem alta, às vezes ácido salicílico, para ir tirando aquele excesso de pele. Mas, na realidade, você não consegue tratar o calo especificamente, a não ser que você pare com aquele estímulo que está ocorrendo. Última pergunta, Franklin Araújo quer saber por que ácido tira a micose, mas os dermatologistas geralmente não recomendam. Franklin, a micose é tratada com remédios antifúngicos específicos. Às vezes, na composição desse remédio pode ter algum ácido. Agora, o ácido sozinho, isoladamente, por trabalhos científicos, não acaba com o fungo. Então, é por isso que, em geral, não é a única coisa indicada. Hoje, o Pronto Atendimento recebeu a dermatologista Denise Steiner, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Denise, recebemos muitas perguntas, foi muito interessante o programa, espero recebê-la em breve novamente. Eu adorei participar e eu estava falando para você, eu acho muito importante quando você tem algum tempo para discutir essas questões de saúde. Obrigada. Não responder em 2 frases. Exato. É isso? Nós agradecemos muito, um bom dia para você. Olha, o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã o programa volta em outro horário, às 2:20 da tarde. Nosso tema será Direito de Família. Você pode já enviar suas perguntas. Olha, um bom fim de semana para você e um bom carnaval.